Xingamento de Gilmar é elogio. Esse é daqueles xingamentos que a gente tem vontade de colocar na parede e ter muito orgulho dele, porque vergonha é ser elogiado no Brasil por Gilmar Mendes. Mas vamos analisar esse caso do procurador e eu vou mostrar coisas bem piores que o Gilmar já falou sobre nós. O resumo desse caso é retaliação, retaliação e retaliação. Um procurador do Ministério Público de Goiás que chamou o ministro Gilmar Mendes de laxante, ele foi condenado e ele vai ter que pagar 90 mil reais para o ministro, gente. E não foi só de laxante que ele chamou Gilmar Mendes. Ele também chamou de maior laxante do Brasil, depois que o ministro concedeu um habeas corpus para o investigado da Lava Jato. Agora, gente, eu quero aqui ler para vocês alguns trechos das falas desse procurador sobre o Gilmar Mendes, que o levaram a ser condenado a pagar esses 90 mil reais ao ministro. E no final, eu vou trazer para vocês algumas falas do ministro Gilmar Mendes, em que ele xingou pessoas, inclusive a gente na Lava Jato, de maneira muito mais virulenta, tóxica, muito mais agressiva. E não aconteceu simplesmente nada com ele. Por quê? Porque ele é supremo. Você vai ficar estarrecido com o duplo padrão, que passa uma péssima mensagem sobre a nossa justiça brasileira. Mas vamos aqui para as falas do procurador, e a cada fala dele, eu quero que você aí me escreva nos comentários se o procurador falou alguma mentira, algum absurdo ou não. Se ele falou algo aí real, algo que tem algum fundamento, algo que faz sentido. Bora lá. Primeiro, o procurador disse o seguinte, separei aqui para vocês, ele disse: Gilmar solta todo mundo, principalmente os criminosos de colarinho branco. E aí, gente, eu pergunto, onde que está a mentira aí? O procurador mentiu para ser condenado por danos morais ao dizer isso? Você concorda com o procurador? Bora para a próxima aqui, ó. Aspas. Nós temos o Gilmar Mendes, que é considerado o maior laxante do Brasil. Ele solta todo mundo, sobretudo os criminosos de colarinho branco. Então, nós temos esse problema no judiciário, mas nós temos uma legislação horrorosa. Fecha aspas. O procurador mentiu? Você concorda com ele? Me conta aí o que você acha nos comentários. Mas não foi só isso não, gente. A vingança que veio do Gilmar foi completa, porque o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público também puniu o procurador com uma pena de censura, mesmo com o procurador alegando, corretamente a meu ver, que ele deu essas declarações no contexto da sua função, protegido pela liberdade de expressão e pelo direito de crítica dele, sem a intenção de ofender e analisando casos concretos, com fundamento na realidade. A palavra laxante que ele usou foi um recurso linguístico, retórico, uma analogia, uma referência a soltar tudo. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo e vários outros procuradores da Lava Jato que sofreram punições administrativas. Por quê? Porque nós criticamos o Supremo Tribunal Federal sem nenhum tipo de agressão. Nós criticamos ainda a blindagem dos corruptos que acontece no tribunal. E aí quem é punido? São eles que estão propiciando a impunidade em massa dos grandes corruptos? Não, somos nós que criticamos o Supremo, isso é um absurdo. E é por isso que hoje você praticamente não vê procurador, promotor, juiz dando entrevista, porque está todo mundo com medo de ser punido. Todo mundo sabe o que acontece se você criticar os donos do poder no Brasil. O Conselho Nacional do Ministério Público foi aparelhado por políticos para censurar e frear os membros do Ministério Público. Essa é a grande verdade e é uma verdade muito infeliz no Brasil. Agora, bora para o que eu prometi para vocês. Vamos dar uma olhadinha em falas do ministro Gilmar Mendes, que são muito, mas muito piores do que as falas do procurador, e das quais o ministro se safou com impunidade total. Por quê? Porque ele é supremo. Porque no Brasil nós temos pessoas acima da lei. O ministro Gilmar Mendes ele já xingou os procuradores da Lava Jato com as seguintes palavras que eu anotei aqui para não ter nenhum erro e falar para você com precisão, tá? Ele xingou a nós todos da Lava Jato de torturadores, assassinos, esquadrão da morte, organização criminosa, gente muito baixa, gente muito desqualificada, cretinos, gentalha, gente despreparada, covardes, gangsters, voluptuosos, voluntaristas, espúrios, infelizes, réis, patifaria, vendilhões do tempo e crápulas. Compare isso aí com chamar Gilmar de laxante porque ele solta muita gente fazendo uma comparação. Gente, foi 1000 vezes pior o que o Gilmar fez.
Gilmar ainda chamou o senador petista Jacques Wagner de idiota, depois do senador ter votado a favor daquela PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros do STF, como revelou a imprensa. O Gilmar Mendes também já disse para um jornalista da Folha de São Paulo o seguinte, eu separei aqui para ler para você. Ele disse, aspas, devolva essa pergunta a seu editor, manda ele enfiar isso na bunda. Isso é molecagem, esse tipo de pergunta é desrespeito, é desrespeito. E ele disse isso simplesmente porque o jornalista tinha perguntado para o Gilmar Mendes sobre quem que estava pagando as passagens aéreas dele para Lisboa. Quem faz pior? Gilmar Mendes ou quem critica Gilmar Mendes e quem critica o STF? E aí eles querem enquadrar quem critica o tribunal em discurso de ódio, discurso antidemocrático. Olha o que eles estão fazendo. Tira a trave do seu olho antes de querer achar o cisco nos olhos dos outros, ministro Gilmar. Hipocrisia. Por fim, o Gilmar ele xingou senadores da República de pigmeus morais por eles aprovarem a PEC que limitou decisões monocráticas dos ministros do Supremo. E aí eu encerro meu comentário fazendo a seguinte pergunta. Quer dizer, então, que na democracia inabalada do governo Lula em lua de mel com a STF, só quem pode criticar e xingar os outros, aí é Gilmar Mendes? É isso mesmo? Agora eu quero saber a sua opinião. Me conta aí o que você achou disso tudo nos comentários.